processo de construção do mundo moderno, nós temos as grandes navegações, que a gente não colocou na prova de recuperação, o Renascimento científico e cultural e a Reforma protestante e contra-reforma católica, ou reformas religiosas, como eu prefiro falar. A Reforma protestante ela tem como marco o Martinho Lutero, que era alemão, a Alemanha não existia, mas ele estava nos estados alemães, ele era um frade agustiniano, ele vai ficar indignado com a questão da cobrança das indulgências, que foi estabelecida pelo Papa da época para ajudar na construção da Basílica de São Pedro, né? A indulgência, a gente falou, não é a venda do perdão, é a venda do papel onde estava escrito que você ou algum parente, até já morto, estava perdoado, mas para as pessoas comuns e para muitos intelectuais, né, da época, que viam aquilo como um escândalo, que estava se vendendo era de fato o perdão. Mas antes do Lutero, lá em 1517, colocar nas portas do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, propondo uma reforma da igreja, não a separação, não a destruição, não a ruptura, mas uma reforma, nós tivemos aqueles que vieram antes e que também defendiam reformas, tá? Alguns são considerados precursores do protestantismo, como John Wycliffe e Ian Hus, e outros vão estar ligados à própria Reforma Católica, como a Rainha Isabel de Castela ou o Erasmo de Roterdã, que são católicos e que vão propor reformas. No caso da Rainha Isabel, ela vai conseguir fazer com que a Igreja Católica no Reino de Castela seja reformada, ou seja, disciplinada, abandone práticas que eram consideradas erradas, sem que houvesse uma ruptura com Roma ou qualquer coisa, tá? Quais eram as grandes críticas feitas pelos reformadores? A corrupção e o despreparo do clero, despreparo porque não havia escolas de formação para os padres, que os papas do Renascimento, em particular, se comportavam muito mais como príncipes seculares, né? Como príncipes fazendo a política que beneficiava as suas famílias, do que propriamente como líderes da igreja. Os papas italianos do Renascimento, houve aqueles como Júlio II que iam até a guerra, né? Que lideravam exércitos, o que era inclusive proibido, mas, né, eram práticas que causam escândalo e que vão ser criticadas. A ideia, né, de os sentimentos nacionais, então a discussão sobre que língua usar na missa, em que língua a Bíblia deve estar, mesmo que isso não estivesse ligado ao contexto de um Estado nacional, porque em algumas regiões, como a Alemanha, você não tem Estado nacional e não vai ter Estado-nação até o século XIX. A gente viu isso, vai cair na prova no caso da base. As críticas dos humanistas, então o Erasmo de Roterdã era crítico das indulgências, de uma série de questões, e uma maior difusão das ideias, né, de discussão religiosa da própria Bíblia, graças à imprensa. Não era proibido imprimir a Bíblia, não era proibido traduzir a Bíblia para outras línguas que não fossem o latim ainda. Depois vai ser proibido, agora não, ainda não. Tá? E havia duas questões, né, em especial, que chamavam a atenção daqueles que criticavam a Igreja Católica. Um deles é a simonia, que é a venda dos objetos que são sagrados, ou a venda de cargos religiosos, ou a venda de cerimônias, por exemplo, que não deveriam ser cobradas. Isso é a simonia. E o nicolaísmo, que estava ligado à questão sexual, né, dos padres que tinham amantes ou tinham concubinas e não respeitavam o celibato. Os padres não podiam casar, tampouco poderiam manter relações com mulheres ou com homens, o que é que seja. A cobrança de indulgências, então, ela é um marco, é a desculpa, é o estopim para o início de todos os questionamentos mais sérios. Então, o Lutero ele é identificado como o ponto de partida da Reforma Protestante, ele não queria romper com a Igreja Católica, mas não houve possibilidade de conciliação, e em 1521 ele acaba sendo expulso da Igreja, excomungado. Isso vai gerar um grande problema dentro do Império, do Sacro Império Romano Germânico, porque o imperador ele vai tentar, no primeiro momento, fazer com que os protestantes eles voltem à normalidade, voltem a ser católicos e abandonem as novas ideias religiosas. Nós teremos guerra civil,
Até que em 1530 nós temos a primeira negociação em que o Melanchthon, que é o braço direito do Lutero, apresenta o que seriam os princípios da fé luterana ao imperador, que é a Confissão de Augsburgo. Isso vai fazer com que o imperador renove os seus esforços de conciliação. Mas, em 1555, nós temos a Paz de Augsburgo. O que é isso? Algo que é fundamental dentro da Alemanha. A definição de que a religião do príncipe é a religião do povo. A religião do príncipe tem que ser abraçada pelo povo, a não ser que o príncipe permita uma maior diversidade. Então, se o príncipe é católico, o povo é católico. Se o príncipe é luterano, o povo é luterano. O acordo entre católicos e luteranos não envolvia mais ninguém. Tá? Muito bem. Algumas questões ligadas ao luteranismo. Salvação pela graça mediante a fé. A Bíblia deveria estar na língua do povo, no caso o alemão. Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão. Todo fiel deveria participar da comunhão, da ceia do Senhor, com as duas espécies, o pão e o vinho. A Igreja Católica na época só permitiu acesso ao pão, que só haveria 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, que seria a ceia do Senhor, que o príncipe deveria escolher os sacerdotes, os pastores, porque eles eram funcionários do príncipe ou do imperador, ou de quem quer que seja o senhor feudal daquela terra, que o sacerdócio era universal, ou seja, qualquer fiel lendo a Bíblia poderia interpretá-la, poderia entendê-la e seria responsável por si. O fim do celibato obrigatório, os pastores poderiam se casar. Os luteranos mantiveram a veneração dos santos e o batismo infantil. Tá? Só que uma vez que as ideias de reforma elas começam a se espalhar, você não tem mais controle sobre elas. Então, na Alemanha, dentro do Império, nós vamos ter a chamada Guerra dos Camponeses. Por quê? Porque aqueles que estavam envolvidos no processo de mudança talvez quisessem ir além do que os príncipes que apoiaram Lutero gostariam que se fosse. Então, Thomas Müntzer, que tinha começado, era um teólogo ligado ao Lutero, ele vai divergir dele e vai começar a defender uma série de questões que não eram do acordo que não eram do interesse da nobreza, como, por exemplo, o fim da servidão, o fim de taxas como a corveia, a possibilidade de que os fiéis escolhessem seus pastores, a própria reforma agrária, porque se eles deixavam de ser católicos, para quem iria as terras da Igreja Católica? Para os nobres luteranos, eles ficariam com essas terras. Para os camponeses que participavam da revolta, as terras deveriam ser distribuídas entre os camponeses, para uso comum ou uso familiar. No início, Lutero não se posiciona contra os camponeses, tenta uma conciliação, mas conforme o processo avança, o que vai acontecer é que Lutero acaba se posicionando com a nobreza. Era a nobreza que o protegia e ele estava ligado à nobreza desde muito cedo, embora ele não fosse nobre de origem. Tá? Na Suíça, o primeiro nome da reforma protestante foi o Zwinglio. Zwinglio é contemporâneo de Lutero. Zwinglio ele é ligado ao movimento humanista, também vai começar a pregar principalmente por conta da questão das indulgências, mas ele vai entrar em choque na Suíça, porque os suíços eles não tinham uma unidade nacional, eles eram divididos em várias províncias, que eles chamam de cantões, e eles eram obrigados a ceder gente para lutar as guerras dos franceses, do próprio Papa, de príncipes italianos, dos alemães. Eles tinham muitas vezes assinado contratos de enviar soldados, e o Zwinglio ele vai defender que assim não se faça. Zwinglio ele vai inclusive morrer em combate, né? Porque vai haver guerra exatamente por conta do medo que outros territórios da Suíça, o Zwinglio de Zurique, pudessem ser punidos por conta dessa negativa do Zwinglio de enviar soldados. Lutero e Zwinglio discordam, principalmente em relação à ceia do Senhor. Porque para os luteranos, o pão e o vinho, eles também vão virar sangue e corpo de Cristo, e para o Zwinglio, e depois para o Calvino também, os elementos, o pão e o vinho, são somente símbolos. Tá? O Calvino,
né, ele é importantíssimo porque ele vai, né, ao romper com a Igreja Católica, desenvolver, né, fundar uma nova igreja que não é uma igreja associada à ideia de nação. Ela vai estar muito mais associada a um grupo social que é a burguesia. Tá? Porque o que o Calvino vai fazer? Ele vai legitimar o lucro do trabalho, né, desde que do trabalho honesto, e aí não importava se era o lucro do empréstimo a juros, se era o lucro do comércio, algo que a Igreja Católica condenava ou via com maus olhos, e acabava, isso gerava um estigma para o comerciante. E o Calvino também, ele vai legitimar o trabalho. O trabalho, né, que durante toda a Idade Média, muito também por influência grega, era visto como um castigo, com Calvino ele vai ser visto como uma missão. Ele vai tirar o trabalho, né, do castigo, da queda do homem, né, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, quando Adão é expulso do paraíso, e colocar o trabalho antes, como missão. Vá lá, dê nome aos animais, tome conta do jardim. Então isso é importante. A igreja luterana é uma igreja nacional, mesmo que os alemães não tenham Estado-nação. A igreja calvinista não é uma igreja nacional, mas é uma igreja que vai ter grande apelo, principalmente para a burguesia. Há calvinistas que não são burgueses, e não são poucos, mas é a burguesia que vai dar o tom do calvinismo nas suas várias regiões. Então, por exemplo, na França, os calvinistas são chamados de huguenotes. Na Inglaterra, de puritanos. Na Holanda, na Alemanha, de reformados. Na Escócia, de presbiterianos. Então, os calvinistas vão estar presentes em todo lugar e vão conseguir, em alguns casos, como na Escócia, se tornarem a igreja, né? A igreja calvinista se torna a igreja do Estado, né? A igreja oficial. O centro do calvinismo é Genebra. Calvino é francês, mas ele vai acabar desenvolvendo boa parte do seu trabalho em Genebra. Ali ele vai fundar uma universidade, ali ele participa do governo, aí ele vai aprimorar a sua principal obra, que é Institutas da Religião Cristã. Tá? Então, Calvino cria uma igreja que vai ter identificação com um grupo, que é a burguesia. Enquanto Lutero, a igreja que Lutero acaba fundando é uma igreja que tem identificação nacional, com os germânicos, com os alemães. Tá? Quando a gente sai, né, e vai para a França, na França, a reforma ela vai estar em função dos interesses do rei. Ela avança se o rei vê na reforma algo que seria interessante para ele. Ela estagna se o rei vê a reforma religiosa como uma ameaça. E o que está em jogo na França, na verdade, nós vamos ter 7 guerras de religião na França, não é se o rei vai ser protestante ou vai ser católico. O que está em jogo na França são as disputas de poder das grandes famílias. Algumas católicas, outras abraçam o protestantismo. E o rei, o que está acontecendo nesse momento? É a construção do absolutismo, é o fortalecimento do poder real. As guerras de religião na França terminam como? Depois de muito sangue derramado, um rei, que era o rei protestante, ele vai receber uma proposta. Você é o último da família, você é o último da linhagem. Quer assumir o trono? Mas para isso você tem que se tornar católico. Henrique de Navarra, do Reino de Navarra, se torna católico, mas ele vai baixar um decreto, que é o Edito de Nantes, para proteger os protestantes, garantir-lhes direitos. Entre esses direitos ainda havia ter fortalezas, ter armas, mas isso é inaceitável dentro de um Estado absolutista, principalmente o Estado absolutista francês. Então, mais tarde, mesmo mantendo o Edito de Nantes, o cardeal Richelieu, que vai ser um ministro do rei Luís XIII, ele vai tirar dos protestantes o direito de ter as suas cidades fortificadas, as suas fortalezas. Tá? Bem, quando a gente fala, né, da reforma na Europa, a gente está falando de um movimento que ele é de baixo para cima. Lutero não era nem membro da nobreza, Calvino não era nem membro da nobreza, eles eram homens do povo. Uns eram padres, outros não eram. Zwinglio era padre. Então, gente das camadas populares ou de uma baixa burguesia.
Quando a gente vai para a Inglaterra, não é que você não tivesse protestantes na Inglaterra, porém, o rompimento com a Igreja Católica se dá pela vontade do rei, se dá de cima para baixo. Então, Henrique VIII vai romper com a Igreja Católica por motivos pessoais. Ele queria casar de novo. Para isso, teria que se separar da esposa e o Papa não quis conceder. E isso demorou anos de disputa. Então, a Igreja Anglicana é uma igreja o quê? Que nasce da vontade do rei, que vai se manter em muitos aspectos no governo do Henrique VIII como uma igreja católica ainda, tá? E que vai, de uma certa maneira, se tornar uma igreja de Estado que tem na figura do rei ou da rainha o seu chefe supremo, tá? Os descendentes do Henrique VIII, Eduardo VI e Elizabeth I, vão reforçar essa igreja. Houve uma breve tentativa de retornar ao catolicismo, mas no final das contas prevalece o protestantismo. O rei, ele é chefe da igreja por conta do ato de supremacia de 1534. Durante o governo de Elizabeth, que é a filha do Henrique VIII, que vai governar mais tempo que ele, é o governo mais longo, mais estável, ela vai garantir uma certa tolerância religiosa, desde que os protestantes que não eram anglicanos a reconhecessem como rainha e os católicos, se não a reconheciam, pelo menos não conspiravam contra ela, porque para a Igreja Católica ela não era filha legítima do rei, porque ela tinha nascido de uma mulher, né, que seria considerada aos olhos da Igreja como amante, não a esposa legítima, né, do Henrique VIII, tá? Bem, reforma na Europa, reforma em todo lugar, reformas, né, que vão ter lideranças diversas. Não falei dos anabatistas, mas eles vão estar ali também, os que batizam de novo, perseguidos pelos católicos e pelos protestantes, e aí temos a reação da Igreja Católica. É a chamada Contra-Reforma. A Contra-Reforma ela vem com o Concílio de Trento, e ela é uma resposta, em boa parte dos aspectos, conservadora. Ela não vai acatar, ela não vai aceitar a maioria absoluta das propostas dos reformadores, sejam eles católicos ou protestantes. Então, nós vamos ter o Concílio de Trento e a criação de novas ordens religiosas. A mais importante delas é a dos jesuítas. Os jesuítas se dedicam ao ensino, dentro da Europa, ao ensino principalmente, e fora da Europa, ao ensino e às missões. Tá? Falando especificamente, né, do Concílio de Trento, decisões desse concílio. A salvação é pela fé e pelas obras. A tradição tinha o mesmo peso da Bíblia, tá? Porque para os protestantes a Bíblia é a única regra de fé e prática. A Bíblia e a missa deveriam estar em latim. Houve a criação da lista dos livros proibidos, o Index. Os padres continuaram proibidos de se casar. O imperador tentou negociar, né, a permissão do casamento, não conseguiu. Somente os sacerdotes poderiam interpretar a Bíblia. Então, se para todos os outros protestantes todo fiel era capaz de interpretar a Bíblia, para a Igreja Católica, só os sacerdotes, tá? Da mesma maneira, só os sacerdotes poderiam rezar a missa e ministrar os sacramentos, tá? Era mantida a ideia de que o fiel só poderia ter acesso ao pão e não o pão e o vinho. Vai ser criado, vai ser ordenada a criação de seminários. Então, olha, uma crítica foi acatada, que é a criação de escolas de formação para os padres. Não era o que havia. Os bispos vão ser obrigados a morar nas suas paróquias, nas suas dioceses, e os padres nas suas paróquias. Era outra crítica, que o sujeito era bispo, mas nem ia na diocese, ele só queria o dinheiro referente das rendas daquele território, e os padres às vezes também. Nós vamos ter a proibição das indulgências. Então, são as críticas aceitas, pouquíssimas críticas aceitas. E vai ser reativada a Inquisição. O objetivo da Inquisição é perseguir o herege, aquele que é católico e se desviou. Não perseguir quem não é católico, tá? E perseguir no sentido de o sujeito está agindo contra a fé. Então, é isso, gente. Essa é a nossa aula de reformas religiosas, aula de recuperação. Peguem os slides estão no bloco do Camil. Não vou botar no bloco de recuperação dobrado, não, tá? Então é isso. Tchau, tchau para vocês.